3h22. Nós vamos lá a Manaus. O presidente Lula deu uma entrevista hoje e falou sobre vários temas, e alguns deles ligados à Foz do Amazonas, e falou sobre o IBAMA, falou sobre economia também. A Thaís Gama tem informações aqui pra gente. Fala, Thaís. Boa tarde, Ronald e Zaidan. O presidente Lula criticou a falta de alinhamento do IBAMA sobre a exploração do petróleo na Foz do Amazonas, na costa do Amapá. Ele falou sobre o assunto em entrevista à rádio Diário FM de Macapá nesta quarta-feira. Não é que eu vou mandar explorar, eu quero que ele seja explorado. Agora, antes de explorar, nós temos que pesquisar. Talvez a semana que vem ou essa semana ainda vai ter uma reunião com a Casa Civil, com o IBAMA, e nós precisamos autorizar que a Petrobras faça pesquisa. É isso que nós queremos. Se depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá para a gente ficar nesse lenga-lenga, o IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. Não. Para Lula, a exploração só deve ocorrer após estudos técnicos. O resultado da análise do IBAMA ao pedido de licenciamento ambiental da Petrobras está previsto para março de 2025. E tem um outro assunto também que repercute com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele fala em dar tempo ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para que a taxa de juros caia nos próximos meses. Ele falou sobre esse assunto também na entrevista à Rádio Diário, repetindo que não é possível esperar uma queda imediata e culpou o antecessor, Roberto Campos Neto, pelas últimas altas. Então nós temos que ir ajustando as coisas, e eu tenho certeza que o Gabriel Galípolo vai consertar a taxa de juros nesse país, e nós só temos que dar ele o tempo necessário para fazer as coisas. Ele não poderia entrar e dar um cavalo de pau. Bom, estamos a 180 por hora, vamos voltar para 30. Não, é preciso, sabe, que vá com cuidado para que a gente não dê uma trombada. Segundo o presidente, Galípolo pode entrar para a história como o maior presidente do Banco Central. E, por outro lado, ele voltou a criticar Campos Neto, dizendo que ele passava descrédito ao país no exterior. Volto com vocês. 3h24, uma expressão que ficou marcada nessa entrevista, o presidente falando que o IBAMA parece ser contra o governo. Ele pede que haja espaço para as pesquisas da Petrobras na região em que há essa intenção de exploração, Zaidan. Ele diz que o IBAMA faz parte do governo e parece que é contra o governo. Não, o IBAMA não faz parte do governo, o IBAMA faz parte do Estado. Seus funcionários são concursados, são inclusive protegidos pela lei, e o IBAMA está sendo atacado como sendo responsável por não tomar a decisão que o governo quer que ele tome. Ele não tem de tomar a decisão que o governo quer, senão não precisava de IBAMA. O governo decidiria e estava decidido, estaria decidido. O governo decidiria, estaria decidido, não teria IBAMA no caminho. O IBAMA não tem de fazer o que o governo quer. Parece que é contra o governo. Não. Se o IBAMA tem de concordar com o governo, feche o IBAMA. E aí faz o que o governo quer fazer. Ora, faz o que deseja fazer. E não dizer que o IBAMA parece que trabalha contra o governo. Isso é ridículo. O IBAMA tem uma posição, e aí há pesquisadores, especialistas no assunto que concordam, outros que discordam, mas independentemente do juízo, ele tem uma posição. E em 23, não é que eles estão enrolando há 5 anos, em 23 eles responderam. A Petrobras não respondeu às questões necessárias, não deu as respostas necessárias para que haja a concordância com a prospecção. Ela não deu garantias e não respondeu diversas questões levantadas pelo IBAMA. Sem essas respostas e sem certas garantias, o IBAMA não concordará. E é essa a posição do Agostinho, que é o presidente do IBAMA. Ora, repito, o IBAMA não trabalha para o governo, não é um ministério, é do Estado. E mais do que isso, o IBAMA não tem de concordar com o governo. Senão, é uma coisa lógica. Para que IBAMA? Se o IBAMA está lá só para dizer, pois não, senhor, sim, senhor, seja como tu queres. Então, para que IBAMA? O IBAMA está lá para dizer, olha, não é assim, há aqui aspectos técnicos que devem ser considerados, senão nós não autorizaremos. Agora, se atropelarem
a posição técnica do IBAMA, aí é outra história, né? Aí é algo que pode ser contestado até no judiciário, que seria o governo atropelando um órgão técnico, que está lá para dar esse tipo de parecer e tomar esse tipo de posição, além das funções de fiscalização que tem no dia a dia. Ora, sinceramente, é lamentável, como é lamentável essa história de o Galípolo não pode dar um cavalo de pau, mas o Galípolo na hora certa. Pô, leia a ata da última reunião do Copom com o Galípolo, presidente. São os mesmos termos, condições e ponderações e considerações dos tempos do Campos Neto. Os mesmíssimos. E está errado, como estava errado o Campos Neto. A política de juros do Banco Central está errada. Agora, dizer que o que estamos vivendo e o que virá em março ainda é por culpa do Roberto Campos Neto, isso é uma fantasia. Não é? Você personifica o culpado e faz de conta que o Galípolo, aquele que o governo escolheu, será o cara que vai transformar essa situação. Não vai. Nem tem poder para isso. Agora, tem poder, ele e os diretores do Banco Central, para usarem uma política de juros inteligente, razoável, racional, e que não seja apenas um instrumento de transferência de recursos públicos para o setor financeiro.